Nós compartilhamos com os irmãos aqui no sábado à noite. Eu sou nascido e criado no Evangelho, mas eu passei um período de aproximadamente uns 8 a 10 anos tocando secular, tocando na noite, mais conhecido. E no final desses 8 anos, 9 anos, o Senhor me chamou para a sua obra de uma maneira mais séria, de uma maneira mais exclusiva. Eu costumo dizer que a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu estava vendo a Tiele aqui falar, eu falei isso de manhã e vou repetir à noite. Aqui eu creio que tem vários pais de adolescentes, vários pais que estão nessa noite aqui, que têm filhos, e há de concordar comigo, como eu sou pai de um homem, posso dizer assim, de 18 anos, e eu sei como está sendo difícil você manter o seu filho nos caminhos do Senhor. Em meio a tantos ataques, em meio a tantas setas que o mundo tem oferecido para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Então, quando eu vejo a Tiele aqui falar, eu não sei a idade dela, mas talvez ainda uma adolescente, 16 anos, pode ser minha filha. E eu, nessa noite, eu quero dizer para você que é pai, para você que é avó, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, porque o reino das trevas, eles têm investido pesado em nossos filhos, em seus netos, ainda não sou avô. Então, que nessa noite, nós como igrejas do Senhor, possamos orar pelos nossos filhos, que a igreja possa ajudar a Tiele em oração. E ela falou sobre chamado. E eu, quando Deus me chamou, eu sou nascido e criado na igreja, querido. Toco na igreja desde meus 10 anos de idade. Mas por um momento achei que o talento que Deus me deu, eu podia fazer com ele o que eu queria. E fui tocar na noite, ganhar meu dinheiro. Né? Todo músico quer isso, ganhar seu dinheiro, dizer que é profissional porque ganha dinheiro com música. Mas Deus me mostrou que seria capaz de eu exercer minha profissão, de eu continuar sendo músico, mas dependente dele. Você precisa entender isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma frase que eu sempre carrego no meu coração. Deus tem um chamado na sua vida, na vida de cada um que está aqui nessa noite. Quem crê nisso, amém? Eu também creio. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi um pastor falar essa frase não é minha, mas eu guardei ela comigo. Ele falou que o seu chamado vale mais do que a sua própria vida. Eu vou repetir para você. O seu chamado vale mais do que a sua própria vida. Queridos, o que era a minha vida? Eu vou falar de mim. A minha vida era muito prazerosa. Eu tocava com grandes músicos do Rio de Janeiro, ganhava razoavelmente bem. Mas Deus me fez entender que o chamado dele na minha vida vale mais do que isso tudo. Vale mais do que a minha própria vida. E o que é a sua vida? A sua vida é tudo daquilo que você faz, que você pensa no seu bel prazer. Aquilo que você faz, que te satisfaz, que você só pensa em você mesmo. Aquilo que te traz talvez alegria por alguns momentos. Agora nós tivemos um carnaval que durou aí 3 dias. Pessoas pulando e pula para um lado,
uma alegria, uma falsa alegria. E que quando chega depois do carnaval, bate uma tristeza, uma angústia, uma frustração. Por quê? Porque nada disso é capaz de preencher o vazio que existe no coração do homem sem Deus. Nada disso. Mas o homem precisa entender que o chamado de Deus na sua vida vale mais do que a sua própria vida. Que você entenda isso nessa noite. E Deus me tirou, me resgatou. E quando eu larguei minha vida como músico da noite, profissional que era ali, vivia ali da música, muitos dos meus amigos me chamaram de maluco, de fanático. E eu confesso para você que hoje eu vivo uma contramão. Por quê? Porque na cabeça de todo músico é impossível um músico viver de música sem tocar secular. E você acha que eu não recebo convite? Recebo vários. Mas eu costumo dizer que a minha fé está firmada no Senhor. Os prazeres do mundo, eles vêm, nos assola, mas maior é o que está em nós. Recebo convite vários. Poucos dias recebi um telefonema de um amigo para tocar uma temporada em São Paulo com dinheiro até considerável, pastor. E eu estava na prova. Mas eu ri para ele no telefone e falei: rapaz, nem se você me oferecer 1 milhão eu vou. E ele falou do outro lado da linha: rapaz, você agora é crente mesmo, né? Eu falei: você agora falou pura realidade. E vou te dizer, eu sempre fui crente. Se você entende, eu vou te dizer uma coisa: agora eu sou convertido. Amém? Nós precisamos entender isso, queridos. Nós não podemos ficar dentro da igreja apenas como cristão, cumprindo o regulamento, culto de manhã, culto de noite, e nada acontece, nada muda na nossa vida. Eu vou te dizer uma frase também bacana. A Bíblia, ela não nos foi dada apenas para conhecimento, mas para transformação de vida. Você entendeu isso, querido? Você deve conhecer a Bíblia, e é muito bom. Mas essa Bíblia que você conhece e que eu também conheço, ela não nos foi dada, pastor Davi, apenas para conhecimento. Até porque você conhecemos pessoas que adoram outros deuses e conhecem a Bíblia talvez melhor do que eu. Mas não existe mudança de vida. Então, querido, a palavra do Senhor não é só para conhecimento, mas é para transformação de vida. E foi isso que o Senhor fez comigo. É por isso que hoje, quando eu louvo ao Senhor, quando eu pego o meu instrumento para adorar o Senhor, eu adoro do fundo do meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque hoje eu entendi o que é adorar. Adoração não é pelos feitos que Deus fez na sua vida. Não. Pelos feitos você louva. Mas pelo que Ele é na sua vida você adora. Amém? Então você adora pelo que Ele é para você. Não é pelo que Ele fez por você. Então hoje, quando eu adoro ao Senhor, eu adoro do fundo do meu coração. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no Salmo de número 73. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Salmo 73. Eu quero ler com você o primeiro versículo. Eu quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura coletiva, nós vamos ler junto essa palavra do Senhor nessa noite. Deixa eu beber um pouquinho de água. Salmo 73, versículo 1. Nós vamos ler junto esse versículo.
Queridos, eu costumo dizer que nós nos dispomos de vir à casa do Senhor, como nós estamos aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. É Ele que nos traz aqui. Se você está aqui nessa noite, não pense você que você veio pela sua vontade só, não. Foi o Espírito Santo de Deus que te incomodou, que te impulsionou e te trouxe aqui nessa noite. Assim como nós. E nós viemos aqui por quê? Porque o Senhor tem algo para nós. Aleluia! Salmo 73, versículo 1. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3. Verdadeiramente. Toma seu assento nessa noite. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Senhor, fizemos uso da Tua palavra nessa noite, que é viva, que ela é eficaz, que ela é penetrante, Senhor Jesus, mais do que espada de dois gumes. Senhor, e nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, o pregador não tem nada, eu não tenho nada para a sua igreja, a não ser a Tua palavra. Então, Pai, usa a nossa boca, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar de um jovem chamado Asaf. Asaf, assim como eu, como o Ministério S-Life, como muito que está nessa noite aqui, um levita, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi separado por Deus, e um homem que foi ungido por Deus através do rei Davi. Asaf, a Bíblia diz que Davi, quando trouxe a arca de volta para Jerusalém, tendo em vista que essa arca tinha sido levada para fora de Jerusalém, quando Saul era o rei de Jerusalém, de Israel, melhor dizendo, e o rei Saul levou essa arca para fora de Israel, e quando o rei Davi tomou posse, ele trouxe a arca que representava a presença do Senhor. E quando essa arca voltava para Israel, havia uma festa muito grande, uma celebração muito grande, pela volta da arca para Jerusalém ou para Israel. E disse a história de Asaf, que Asaf tinha pouca idade, de 11, 12 anos, e quando Asaf viu aquilo, ele dibrou a multidão, dibrou as pessoas, passou pelo meio, e foi à frente, se aproximou do rei Davi, e começou a glorificar a Deus ali junto com a multidão. E naquele instante o Espírito Santo de Deus mostrou para Davi que aquele jovem, que aquela criança, que aquele adolescente tinha um chamado de Deus. E Davi ungiu Asaf como um dos principais levitas daquela época. E Asaf foi um homem que compôs muitos salmos, ou melhor dizendo, alguns salmos. Existe no livro de Salmos 12 salmos que foi composto ou foram escritos por Asaf. E um deles foi esse que nós acabamos de ler. Foi o Asaf que escreveu. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, todos nós, quando temos um chamado, Tiele, existe um momento que nós também passamos por dificuldades, passamos por lutas. Isso não é privilégio só daqueles que estão distantes do Senhor, não.
mas para nós que estamos próximos do Senhor, até porque isso serve para nos fortalecer. Um olheiro, ele diz que o vaso, ele é mais forte à medida de quanto mais tempo ele fica no fogo. Então, queridos, para que eu e você exercemos o nosso chamado com segurança, com Cristo no coração, nós vamos ter momento de passarmos por dificuldade, passarmos pelo fogo. E assim foi com Asaf. E eu costumo dizer que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Eu quero contar para você uma experiência. Quando Deus me tirou daquele trabalho que eu trabalhava ali, aquele serviço terrível, as coisas ficaram muito boas, Deus abriu as portas, e eu consegui comprar um carro de volta, que eu tinha perdido tudo, querido. E um final de ano eu peguei aquele carro e fui passar o carnaval no Rio das Ostras, ali no Rio de Janeiro. Eu tinha quitado aquele carro em dezembro, bênção pura, Deus tinha me dado aquele carrinho. E eu fui passar o carnaval, quitei em dezembro. Quando eu fui em fevereiro, eu fui passar o carnaval na casa da minha irmã. E na segunda-feira de carnaval, quando eu fui numa feira, parei o carro. E quando eu voltei, eu não sabia onde eu tinha parado o carro. Eu comecei a olhar, será que foi aqui, será que foi ali? E minha perna começou a bambear, minha esposa começou a tremer. E o carro tinha ido embora. Tinha sido roubado o carro. E eu não entendi nada. Eu falei, Senhor, eu achava que o Senhor tinha me dado esse carro, mas pelo jeito não foi. Porque o carro foi embora. E eu fui na delegacia, fiz todos os trâmites, né? Registrei, fiz a ocorrência. E voltei para a casa da minha irmã. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu reuni minha família ali, minha esposa, e falei, gente, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. E eu vou te falar a oração que eu fiz naquela noite, mas eu vou te falar porque a minha irmã me contou depois. Porque na hora eu não lembrava que eu tinha orado dessa maneira. E eu falei para a minha família naquele momento, eu quero fazer essa oração. E eu orei ao Senhor e falei para o Senhor, Senhor, Tu está no controle de tudo. Foi o Senhor que me deu esse carro, então foi o Senhor que tirou. Então eu quero colocar nas suas mãos, eu quero te agradecer, porque eu estou vendo que o Senhor está no controle da minha vida. Amém. E minha irmã chamou minha esposa no canto, naquela noite, eu nem sabia, fui saber depois. E ela falou para minha esposa assim, olha, você vigia Isaías de noite aí, que Isaías não está bem não. Isaías orou agradecendo a Deus porque roubaram o carro de vocês. Cuidado que Isaías não está bem. E eu fui dormir, descansei no Senhor. E vim embora na quarta-feira, de carona, sem carro, mas com o coração tranquilo, confortado, porque o Senhor falava para mim no meu coração todo momento, que estava realmente no controle, que Ele sabia o que estava fazendo, e eu precisava crer no Deus que eu pregava, ou que eu prego. E vim embora, e o tempo se passou, o primeiro mês passou, o segundo mês passou. Queridos, eu sempre ouvi pessoas contar, bênção, que Deus me deu um carro, que Deus me deu uma casa. Mas você não tem noção do que é você passar por essa experiência. E eu tinha um compromisso numa cidade distante da minha, e eu saí do serviço cedo, numa sexta-feira, porque eu teria que ir de ônibus, e fui para casa correndo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, vamos nos arrumar, vamos agilizar, porque nós temos que ir de ônibus e é longe. E minha esposa virou para mim e falou assim, calma filho, fica tranquilo. Aí ela foi lá dentro e pegou o documento de um carro e uma chave e trouxe para mim. E falou, o Senhor nos deu um carro e nós tínhamos ganhado um carro. Queridos, eu vivi a experiência
do que é deixar as coisas no controle de Deus. E Deus me deu um carro melhor do que aquele que foi roubado. E eu não posso finalizar isso sem não te contar o seguinte: logo depois Deus me abençoou, quis trocar esse carro, pastor. E eu fiquei muito receoso. Falei: Jesus, foi o Senhor que me deu esse carro, eu não posso trocar esse carro. Meu Deus do céu, mas eu queria pegar um carrinho melhor. E eu comecei a pesquisar um carrinho para comprar, pesquisei um carrinho melhor para comprar, mas com muito medo, pastor. E eu comecei a orar. Eu vou te dar um conselho nessa noite. A Bíblia fala assim, querido, olha só: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, querido, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que fazer alguma coisa, peça a Ele direção ao Senhor, que aí você não vai errar. E eu comecei a orar, e a vontade muito forte no coração, e parece um carro dali, aparece o outro. E um certo dia, nós tínhamos uma agenda para cumprir, e nós fomos na casa do Jefferson, buscar ele em casa, no condomínio onde ele mora. E quando eu entrei no condomínio, tinha um carro à venda, e o carro que eu queria, melhor do que eu queria, mais bonito. E quando eu olhei, atrás do carro tinha um dizer bem grande no vidro: Deus tem o melhor para mim. Aleluia! E eu olhei aquele carro, e quando eu olhei aquela frase, parece que Deus falou no meu coração assim, ó: tá vendo? Deixa comigo, que eu sei o que eu faço. E aquele carro era 3 anos mais novo do que o que eu estava comprando. Queridos, existe momentos de dificuldade? Com certeza. Existe momento que você parece que ora e Deus não te ouve? Claro que sim, claro que acontece. Mas eu quero dizer para você nessa noite: você precisa confiar no Deus que você serve. Você precisa entender que Ele sabe o melhor para você. E o tempo passou com Asaf. E Asaf começou, para você entender, eu quero ler para você o título desse capítulo. Olha só: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles, dos ímpios, a demonstra. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. E olha o que fala o versículo número 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só o que Asaf está falando. Ele está falando, querido, que quando ele olhava para o vizinho ao lado, que quando ele olhava para o amigo de trabalho, que quando ele olhava para o amigo da faculdade, trazendo para os dias de hoje, parecia que a vida do seu amigo, do seu vizinho, estava prosperando, estava andando, e a dele estava estacionada. Parecia que nada acontecia na vida de Asaf. Asaf literalmente estava em crise espiritual. E Asaf chega a dizer, ele chega a achar que praticamente não valeu a pena ele ter servido a Deus, que praticamente para ele não valeu a pena ele guardar o coração dele, porque em meio a tanto sacrifício para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, e agora Asaf olha, tudo acontece na vida do outro, mas na vida dele nada acontece. E isso, querido, são momentos que passam na nossa vida. Alguns estudiosos falam que Asaf ficou tão em crise que ele esqueceu
de tudo que Deus tinha feito na vida dele. Agora parecia que Asaf estava até com mal de Alzheimer. Ou seja, ele não lembrava de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Ele não lembrava que um dia ele foi um homem que levou o santuário de Deus, a casa do Senhor, à adoração. Ele não lembrava mais que ele foi um homem separado por Deus, escolhido por Deus, um levita de Deus, ungido. Parece que na mente de Asaf, tudo tinha se apagado. E não é diferente, querido, na nossa vida. Nós passamos por situações difíceis, situações, momentos que parece realmente isso. Eu contei de manhã aqui uma experiência, eu vou contar para você aqui nessa noite. Há umas 2 semanas atrás, eu saí, quando eu fechei a escola de música, o estúdio, eu costumo, toda vez quando eu saio, eu costumo orar antes de fechar, eu costumo orar ao Senhor, mas nesse dia, querido, eu estava tão abalado, por que não dizer até desanimado, que eu não encontrei força, sinceramente, para orar. Eu fechei as portas do estúdio, entrei no carro e me dirigi em direção à minha casa. Mas no meio do caminho eu comecei a conversar com Deus em silêncio. Comecei a conversar com o Senhor. E falei: Senhor, meu Deus, eu não posso ficar assim. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Senhor que me resgatou do lamaçal de pecado. O Senhor é o Deus que me salvou. O Senhor é o Deus que um dia morreu na cruz do Calvário para me dar direito de uma vida eterna. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que a sua provação, a sua dificuldade não é maior do que o seu Deus. E eu naquele carro, naquele dilema, eu ligo o rádio do carro. E quando eu liguei o rádio do carro, estava tocando um louvor do Anderson Freire. E a frase que estava cantando naquele momento era a seguinte frase: não despreze a sua cruz, ela tem a medida certa para você. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, a sua luta, a sua dificuldade, ela não é maior do que o seu Deus. Ela não é maior do que você pode suportar. E Asaf, a Bíblia diz, quando você começa a ler o Salmo, você vai ler, eu vou ler para você, o Salmo de número 15, melhor dizendo, o versículo de número 15. E ele vai falar a seguinte frase: se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderei a geração dos filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. O 14 diz: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Asaf agora estava lembrando que o Deus que ele servia. Asaf agora começa a trazer à memória dele aquilo que o Senhor, aquilo que ele tinha vivido, as experiências que ele tinha vivido com Deus, tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para ele outrora. Agora Asaf consegue trazer à sua memória, começa a lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Asaf começa a fazer aquilo que Jeremias falou em Lamentações 3, versículo 20 e 21. Jeremias falou: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos, eu não sei a situação que você está vivendo hoje, o momento que você está passando, mas eu quero te dizer nessa noite, lembra, traga à sua memória aqueles momentos que você passou com o Senhor, aqueles momentos de intimidade com o Senhor, aqueles momentos que você dobrou o seu joelho e Deus te visitou,
Aquele momento que você orou ao Senhor por uma causa e Ele resolveu. Traga a sua memória, que vai te dar esperança. E sabe o que Jeremias escreve embaixo? Ele responde por que ele traz a memória. Ele fala: porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. A sua fidelidade não tem fim. A sua fidelidade não tem fim. E Asaf agora lembra de que tudo aquilo que o Senhor fez. E diz a história que o tempo se passou. E Asaf agora, com um homem já de idade, quase 60, 65 anos. Naquela época, em Israel, quando o levita alcançava uma idade de aproximadamente 50 anos, era de costume ele dar oportunidade, dar espaço para os levitas mais novos. Então ele ficava como se fosse encostado, aposentado. E Asaf deu espaço, oportunidade para outros levitas. Mas diz a história de Asaf, a história escrita por um homem, um pesquisador de Israel. E ele diz que Asaf toda noite, Asaf botava sua roupa de levita, enquanto a sua família dormia. E Asaf ficava ali adorando o Senhor quietinho, relembrando aqueles momentos que ele viveu com o Senhor, trazendo à memória todo aquele momento que ele levou o povo de Deus à adoração, que ele adorou o Senhor. E Asaf tinha uma promessa na vida dele. O rei Davi prometeu para Asaf que quando inaugurasse o templo em Israel, o templo de Jerusalém, que Asaf seria o homem que estaria à frente do louvor na inauguração do templo. Porém, o tempo se passou, Davi passou essa incumbência para o seu filho Salomão, direcionado por Deus. E aí Asaf vê que a esperança dele de um dia voltar a ministrar, a adorar o Senhor, parecia que estava indo embora. Parecia que aquele sonho de Asaf estava se perdendo, porque agora não era mais Davi o rei. Mas diz a história que uma certa noite, Asaf, muito impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele levanta, coloca a sua roupa de levita, pega o seu instrumento e começa a cantar um louvor. E o interessante é que Asaf, ele não canta nenhum de suas composições. Mas diz a história que Asaf, ele começou a cantar o Salmo de número 42. Se você quiser, você abre a Bíblia junto comigo. Asaf, naquela noite, aonde já não tinha mais esperança de um dia voltar a adorar o Senhor dentro do templo, agora Asaf está naquela madrugada ali sozinho, ele e Deus, e ele começa, aleluia, a adorar o Senhor. E eu vou ler para você: como um servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E Asaf continuou lendo. Depois você continua essa leitura.
E diz a história que Asaf acabou de cantar esse louvor, Salmo 42, e ele foi dormir. E pela manhã, Asaf escuta bater palma no seu portão, e ele foi atender, e era uma pessoa com uma carta para entregar na mão dele. E quando Asaf abriu aquela carta para ler, aquela carta, aleluia, foi direcionada pelo rei Salomão. E naquela carta estava escrito: Asaf, como meu pai Davi tinha falado que você iria louvar ao Senhor e adorar o Senhor na inauguração do templo, eu estou te mandando, enviando essa carta, esse convite, para te dizer que é você que vai estar na inauguração do templo, é você que vai estar ali na frente dos levitas. Aleluia. O que é isso, querido? É o chamado se cumprindo na vida de Asaf. É os sonhos que ele pensou que tinha morrido, mas agora estava revivendo. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, que o inimigo tem tentado e pode estar tentando destruir o chamado, os sonhos de Deus na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite, com a autoridade do nome do Senhor, que Deus nessa noite mandou o seu Filho, o seu Espírito Santo nesta noite para assinar que o teu chamado ainda está de pé nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque foi assim na minha vida. Quando eu estava ali tocando naquela noite, eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu tenho 3 irmãos pastores, querido. Eu era o ovelha negra da família, popularmente dizendo. Para mim, o meu chamado já tinha ido de água abaixo. Mas um dia Deus usou uma pessoa e falou para mim que Deus estava assinando o meu chamado. Aleluia! E a partir daí, a minha história mudou. A partir daí, Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. E eu costumo dizer, querido, e eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu fui evangélico desde berço, cresci contando experiências que eu vi minha mãe viver, experiência que a minha mãe vivia, experiência que os meus irmãos viviam, mas eu não tinha experiência para contar. Mas eu quero dizer para você numa coisa: eu fui frequentador de igreja durante todos esses anos, tocava na igreja, tudo. E quando meus irmãos falavam: Isaías, você acha que lá é seu lugar? Sabe o que eu respondia para ele? Quem é músico conhece essa frase: é a minha profissão. Era a resposta que eu tinha para ele. E hoje eu escuto muito isso: Isaías, você acha que tem necessidade? Você acha que precisa você largar tudo? Que você não precisa, não deve mais tocar circular? Você acha isso? E eu falo para eles uma coisa. Eu falo para eles o que a Cassiane fala numa música dela: os meus dons e talento são para te servir. Aleluia! Os meus dons preciosos são teus. Queridos, você precisa falar isso para o Senhor. Eu creio que o Senhor está te mandando esta carta nesta noite. Ele não me trouxe do Rio de Janeiro para estar aqui nessa noite ministrando a palavra em vão, mas Ele me trouxe aqui nesta noite como mensageiro dEle, para te dizer uma coisa: que por mais que você pense que sua vida não serve para nada, por mais que você pense que você não tem valor nenhum, a sociedade pode até achar isso de você, os seus parentes podem até achar isso de você, mas Deus te escolheu. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Deus hoje está assinando esta carta, te chamando a uma vida de intimidade com Deus, a uma vida de responsabilidade com Deus. Queridos,
Estamos vivendo um momento que não dá para brincar de ser crente. Não. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você brinca de ser crente, sabe de uma coisa. Infelizmente eu tenho que te dizer uma coisa. Que o diabo não brinca de ser diabo. Não. Ele continua sendo o mesmo destruidor desde o início. Ele continua sendo o mesmo opositor de Cristo. A Bíblia diz que ele não vem senão a matar, roubar e destruir. E o que nós estamos vivendo hoje, por que vivemos talvez o pior momento da história econômica do nosso país? Corrupção, todos nós vemos toda hora na televisão. Sabe por que isso, querido? Porque o mundo jaz do maligno. E ele está cumprindo a missão dele, que é matar, que é roubar, que é destruir. E o homem não quer reconhecer que Deus é que tem a solução para todos os problemas. Não tem outro que pode solucionar os seus problemas. Não tem outro que pode resgatar a sua vida do vício, que pode resgatar a sua vida de tudo aquilo que você está amarrado. Mas Deus, nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, e Ele quer te libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite, que você saia daqui. Pense bem no que eu vou falar agora. Asaf, por um momento, ele teve uma visão simplesmente humana. E a visão humana, ela é uma visão horizontal. Ela só vê o que está à volta dela. Quando você olha pelos olhos carnais, pelos olhos humanos, você só consegue ver, você só consegue visualizar as coisas numa visão horizontal. Mas quando Asaf mudou essa visão de horizontal para vertical, e ele percebeu que existe um Deus que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. E que nesta noite você possa sair daqui entendendo que o teu chamado vale mais do que a sua própria vida.